falando a respeito de fim dos tempos, eu queria começar falando uma história que realmente, uma história verídica que aconteceu comigo lá nos meados de 2011. Quando a gente fala de 2011, parece que foi ontem, né? Passou tão rápido esses 12 anos, né? Esses 12 anos, né? Passou tão rápido. E para quem lembra, em 2011 teve o quê? Um acontecimento muito grande aí na história do mundo. O que foi? No Japão teve o tsunami. Lembra do tsunami em 2011 que aconteceu? Um grande tsunami, um grande terremoto que houve lá. E de repente o Japão foi tomado daquele tsunami e muitas pessoas morreram. Eu não sei se vocês sabem, mas o Japão está acostumado a ter terremotos todos os dias. Todo santo dia tem um terremoto. Seja ele em uma pequena proporção ou uma grande proporção. Mas o Japão ele está acostumado a lidar com todos os dias com terremoto. Eu já até ministrei algumas vezes aqui falando a respeito dessa história. Mas, para aquelas pessoas que não escutaram ainda, né, vou reforçar. Então o Japão está acostumado a ter esses terremotos durante todos os dias. Todos os dias tem terremotos, tem tsunamis, mas numa proporção pequena. Então a gente está sempre acostumado a escutar aquelas notícias na televisão falando assim, pi, 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 pi. Aí aparece lá o grau daquele terremoto, o grau do tsunami, a altura do tsunami e tudo mais. E assim, todos os dias nós vivemos com aquilo. E acaba sendo natural. Acaba sendo da vida cotidiana. Então no Japão sempre tem terremotos, sempre tem furacões, sempre tem tornados, sempre tem vulcão em erupção, sempre tem zumbi, tô brincando, zumbi não tem não, mas sempre tem várias coisas acontecendo no Japão e a gente convive com aquilo ali muito bem. Mas então por quê? O que levou os japoneses, aqueles japoneses morrerem com aquele tsunami, se eles estavam tão preparados, se eles têm todo o preparo para receber um tsunami, para receber um terremoto? Então nós estávamos acomodados com aquela notícia, terremoto, olha o terremoto, olha o tsunami, olha o terremoto. Todos os dias a gente escutava aquele sinal na televisão e de repente falando os graus, falando sobre o terremoto, o tsunami, porque o tsunami ele vem como consequência do terremoto. Mexeu a terra, mexeu o mar e o tsunami vem. Vocês sabem o que é tsunami, né? É tsunami, né, que vocês falam aqui. O tsunami vem após o terremoto. Nós estávamos muito acomodados com essa notícia a respeito do tsunami. E foi isso que levou aqueles japoneses, muitos japoneses, a falecer. Porque de repente, quando a gente escutou terremoto, bi, 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 na televisão, terremoto, aqueles japoneses pensaram assim, é mais um terremoto. Seja ele numa proporção maior, porque nós sentimos. Eu estava trabalhando à noite e durante o dia aconteceu isso. E eu acordei com o terremoto, não sou acostumado a acordar com terremoto, com alguma coisinha assim, porque o meu sono é muito pesado, naquela época era muito pesado por conta do trabalho, muito puxado também. Mas nesse dia eu acordei, eu falei assim, rapaz, eu acordei durante esse tempo todinho, nunca tinha acordado com terremoto. E hoje eu acordei com esse terremoto, eu acho que é muito forte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, levantei e fui ver a televisão. E de repente, quando eu vi a televisão, aquelas águas inundando toda a Bahia japonesa ali, inundando, e você via só os carros saindo correndo, outras pessoas sendo pegas por aquele tsunami, pessoas sendo engolidas. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? É o apocalipse. Aí estava acontecendo isso. Mas por conta da negligência, daquilo que nós ouvíamos todos os dias, que aquele tinha tsunami, tinha terremoto. E na nossa cabeça era mais uma coisa que estava acontecendo, mais uma coisa do dia a dia que estava acontecendo naquele momento. E de repente, quando nós percebemos, nós já estávamos sendo inundados. Quando nós percebemos, nós já estávamos sendo engolidos por aquele tsunami. E foi uma devastação. Porque de repente, quando você olhava, quando eu estava olhando na televisão lá, né, ao vivo, aqueles barcos de container, aqueles barcos de pesca, tudo entrando dentro da Bahia, entrando dentro da cidade com tudo, sendo arrastado por tudo ali, e aquelas pessoas tentando se escapar, e de repente aquelas ondas passavam assim, engolia elas. A gente via isso acontecer. Meu Deus do céu, o que está acontecendo?
Mas se você for ver o porquê aquelas pessoas foram pegas, que não foram pegas de surpresas, mas foram pegas foi justamente por causa do acomodismo. Porque estavam acomodados em escutar que o terremoto e o tsunami estavam ali sempre. Isso fez com que a guarda dele baixasse. E nesse momento que a guarda baixou, o tsunami veio numa proporção maior, o terremoto veio numa proporção maior e tirou a vida deles. Isso custou muito caro, custou a vida deles. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o fim dos tempos está aí. E desde que Jesus foi arrebatado, desde que Jesus subiu para o céu, nós temos escutado, a humanidade tem escutado, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E constantemente, incansavelmente, as pessoas, nós temos proclamado Maranata, ora vem Senhor Jesus. E de repente vai chegar um momento que isso vai acontecer. Vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos contemplar com os nossos olhos o arrebatamento. E nós não podemos deixar com que a nossa guarda ela venha enfraquecer. Porque a qualquer momento nós podemos ser arrebatados. A qualquer momento num piscar de olhos nós vamos nos encontrar. Eu posso estar aqui ministrando para vocês e de repente nós vamos nos encontrar lá nas nuvens. Mas eu quero falar com você nessa noite. Não deixe com que a sua guarda fique baixa. A palavra de Deus mesmo nos orienta para a gente ficar sempre em alerta, sempre com a expectativa que Jesus vai voltar. Os discípulos estavam sempre ali pregando. Jesus tinha acabado de subir, eles estavam pregando. Olha, Jesus vai voltar. Fique em alerta, fique em guarda, fique em prontidão, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Eles tinham acabado de ver Jesus ser arrebatado lá naquele Monte das Oliveiras. Viu Jesus subir, mas ao mesmo tempo quando Jesus foi, já estava com a expectativa da volta dele, do arrebatamento acontecer. E isso já faz 2023 anos atrás. Então eu creio que agora está mais próximo do que nunca. A qualquer momento pode acontecer um arrebatamento. E eu e você, nós estaremos lá no céu encontrando com Jesus. Falando um pouquinho de escatologia, eu creio que os mestres, os doutores, vão falar a respeito de escatologia mais profundo que eu, mas esse arrebatamento não é a segunda vinda. A segunda vinda vai acontecer pós-arrebatamento. E a gente vai poder pincelar em outros momentos aí. Mas o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento e nós estamos prontos para subir com Jesus. Nós estamos prontos para esse acontecimento. Nós estamos prontos, preparados. A qualquer momento pode vir. Eu estou preparado para a gente não ser pego de surpresa, como aquele tsunami aconteceu e aqueles japoneses foram pegos de surpresa e de repente eles estavam dentro do tsunami, mortos. Então isso, eu aprendi uma coisa. Desde então eu aprendi uma coisa. Eu não posso negligenciar os avisos. Eu não posso negligenciar os sinais. Mesmo que depois daquilo ali, sempre quando dá um alarme na televisão, eu sempre estava de olho, em alerta, em QAP. Estava sempre atento para aquilo que estava acontecendo. Porque a qualquer momento poderia acontecer novamente. A qualquer momento as placas poderiam voltar ao seu lugar natural e poderia acontecer outro terremoto e tsunami vir na hora que eu estava dormindo. Então, todo o tempo, os japoneses ficaram em alerta, nós ficamos em alerta. A qualquer coisinha, a gente estava sempre ali em prontidão. Para qualquer coisa que acontecesse, nós estaríamos prontos. É tanto que deu um terremoto, acho que foi depois de um dia, deu um terremoto, ou 2 dias depois. A gente estava no 5º andar, começou a tremer tudo novamente. Eu peguei os meninos pegou. Eu voltei para pegar a cachorra ainda, né? Desceu o 5º andar correndo, era escada, viu? Não era elevador, não. Desci aquelas escadas, a gente foi tudo para dentro do carro, ficou esperando um tempão lá para ver se ia acontecer novamente aquele tsunami, aquelas coisas todinhas. Mas dessa vez não foi pego de surpresa, a gente já estava pronto, nós estávamos com a nossa sacolinha lá na frente da porta, lá da entrada, prontos. O primeiro kit de socorro estava lá, guardado, prontinho ali, porque eu já estava em alerta.
Então não abaixe a guarda. Não deixe com que a sua guarda não se permita se esfriar no espírito. Não se permita se esmurecer. Por isso que nós pregamos tanto fervor, por isso que nós pregamos, incentivamos a não esmorecer, a não deixar com que as nossas armas, o nosso escudo da fé, ele não venha cair. Porque eu e você não sabemos a hora e o dia que vai chegar, que vai acontecer o arrebatamento. Mas eu sei que nós precisamos estar em alerta. Eu sei que eu e você, nós precisamos estar constantemente prontos para qualquer momento. Se eu estiver dormindo, se eu estiver tomando banho, se eu estiver no banheiro, se eu estiver fazendo outra coisa, qualquer outra coisa, eu esteja pronto para o arrebatamento acontecer. Você está pronto? Você tem convicção que você vai subir? Quando Jesus voltar, você vai ficar alegre com isso? Vai ficar alegre quando Jesus voltar? Vocês vão subir alegre, vai ficar alegre não, né? Pegadinho do malandro. Amém? Então, esteja sempre em prontidão. Aleluia! Queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Em 2 Pedro 3, eu vou ler aqui na versão NVI. 2 Pedro 3, 2. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde os princípios da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente como vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que há nela será desnudada. Ou seja, exatamente isso que está acontecendo aqui no mundo. As pessoas estão falando, estão comentando, estão falando mal do Evangelho, denegrindo a imagem de Jesus, denegrindo, falando que Deus não existe, zombando de Deus, zombando da imagem do que é Jesus, zombando dos crentes. E nós estamos aqui perseverando, falando sempre a mesma coisa. Jesus vai voltar. Arrepende seu pecado, porque Jesus a qualquer momento pode voltar. Se arrependa, porque pode voltar a qualquer momento. E as pessoas lá fora estão fazendo o quê? Passeatas, falando coisas, zombando de Jesus, zombando da vinda de Jesus. É justamente isso que foi profetizado lá no início. É isso que foi profetizado justamente lá em 2023 anos atrás. Está acontecendo hoje. Sempre foi, mas está acontecendo hoje, nos nossos dias também. Nos nossos dias atuais não está sendo diferente da antiguidade. Nos nossos dias atuais está pior do que Sodoma e Gomorra, eu creio. Quantas e quantas coisas acontecendo de mal a pior, onde caos está estabelecido aí fora. Isso só me mostra uma coisa, que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer e vai acontecer a qualquer momento. E eu estou com expectativa que isso aconteça mesmo. Eu estou com expectativa que Jesus venha mesmo nos resgatar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata. Essa é a expectativa que nós devemos ter. Como aqueles discípulos estavam com aquela expectativa. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu e você devemos ter essa mesma expectativa.
Amém? Oh, glória a Deus! Então nós estamos vivendo nos últimos tempos, do segundo tempo dos 45 minutos da prorrogação, que é 15 minutos, né? Que é 15 minutos, já estamos vivendo nos acréscimos já. A qualquer momento isso pode acontecer. E deixa eu te lembrar uma coisa, a nossa vida, ela é eterna. Nós podemos viver mais ou menos até 120 anos aqui na Terra, mas depois disso é uma eternidade que nós vamos viver. A vida não vai parar quando nós morremos aqui na Terra. Ela vai ser infinita. Infinita. Já parou para pensar o que é infinito? Não tem fim. Então nós temos que vigiar e guardar a nossa vida. Vigiar e guardar eu e você. Amém? Isso é muito profundo. Está prestes a acontecer. O maior acontecimento de todos os tempos. Aconteceu o dilúvio, foi toda aquela coisa toda. Aconteceu tantas outras coisas, aconteceu as 10 pragas do Egito, mas não se compara àquilo que vai acontecer, que é o arrebatamento dos santos aqui na terra. Aonde que nós todos vamos ser arrebatados até as nuvens, num piscar de olhos. Eu posso estar pregando aqui, pode acontecer isso, e as outras pessoas, algumas pessoas ficarão. Infelizmente ficarão. Então, o retorno de Jesus, ele não é espiritual, não. Não pense você, não deixe que o diabo engane você que é algo que vai acontecer espiritualmente ou algo assim, uma coisa, que é uma história. Não, é fisicamente isso vai acontecer. Da mesma forma que os discípulos viram ele subindo aos céus lá no Monte da Oliveira, na palavra de Deus está falando que ele vai descer. É como se fosse aquele inverso, né? Subiu, aí volta um pouquinho, está descendo. E isso ele voltará. E isso é fisicamente que irá acontecer. Não é espiritualmente, é fisicamente que vai acontecer esse grande avivamento, esse grande acontecimento. Falando melhor. Atos 1. Isso é bom de Bíblia? Atos 1, 8. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas... O quê? Você será o quê? Testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam as nuvens, o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente, diga comigo, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará, da mesma forma como o viram subir. Da glória. Voltará. Ou seja, voltará fisicamente, como vocês viram ele subir, ele vai voltar. E essa é a expectativa que a gente tem. Eita, a qualquer momento pode acontecer. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. E eu estou pronto, pode vir chegar que eu estou quente, estou fervendo, pode vir. Essa é a minha expectativa, mas volta de manhã, porque aí não precisa trabalhar, estou brincando. Zacarias 14, 4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte divirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será movido para o norte e a outra metade para o sul. Ou seja, ele descerá novamente ali onde que ele subiu, no mesmo lugar onde que ele subiu, ele vai descer. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com anjos, ele assentará ao seu trono da glória celestial. Ou seja, tudo isso que eu estou falando é fisicamente, não é espiritualmente, é fisicamente que irá acontecer. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. É a palavra de Deus que está dizendo que ele voltará fisicamente. Todos contemplarão com seus olhos que Jesus está voltando. E não temos data prevista. Queria que você abrisse aí sua Bíblia rapidamente em Tiago 5. Fala a respeito de uma história do agricultor. Tiago 5, 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes
e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Isso aqui é lá em Tiago que está falando, lá no comecinho, quando Jesus já tinha sido arrebatado. Ele já tinha expectativa que poderia acontecer a qualquer momento. Nós não podemos nos encontrar, sabe, irmãos, com o nosso coração distante, desanimados daquilo que vai acontecer, das promessas de Deus. Como aqueles discípulos que, quando Jesus havia falecido, eles estavam indo para outra cidade chamada Emaús. Não podemos nos deixar com que os nossos corações sejam encontrados dessa forma. De repente, eles estavam indo para Emaús, achando que Jesus tinha morrido, falecido e não ia ressuscitar, porque passou 3 dias. E de repente, na caminhada de Jerusalém para Emaús, que é 11 quilômetros daqui, mais ou menos, daqui do Metrópolis para o Tinga, dá 11 quilômetros mais ou menos, essa distância eles estavam caminhando. De repente, quem apareceu? Jesus, durante a caminhada deles. Então, nós não podemos ser pegos dessa forma. Amém? A palavra de Deus está falando assim, eu não lembro agora exatamente o versículo, mas fala que na vinda do nosso Senhor Jesus, nós sejam encontrados irrepreensíveis, tanto espírito, alma e corpo. Irrepreensíveis. Nesse momento que nós fomos encontrar com Jesus, que nós sejamos encontrados com Ele. Espírito, alma e corpo. Os 3 aspectos. Não é só o espírito que nós devemos cuidar, não é só nossos sentimentos, nossa alma que nós devemos cuidar, não é só na nossa carne, são 3 em 1. Nós precisamos cuidar desses 3 aspectos. Então eu e você precisamos e vamos prestar contas desses 3 aspectos, espírito, alma e corpo. Isso é assunto para outra coisa também. Amém? Atos 1. Eu li aqui já? Não. Atos 1, 7. Não compete, se você quiser também ler ali, fique à vontade. Não compete, nós sabemos o dia, mas, em 7 aqui. Ele lhe respondeu, não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu, pela sua própria autoridade. Mateus 24 fala assim, quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que vocês menos esperam. Aqui ele está falando, nesse momento que quando Jesus fala isso, ele estava aqui na terra ainda, estava vivendo entre nós, e ele falou assim, nem eu não sei, e não cabe a vocês a saber disso. Mas pode ter certeza que uma hora vai acontecer. Mas agora que ele está no céu, com certeza ele sabe o dia e a hora que isso vai acontecer. Secreto que Deus não tinha revelado a ninguém. Não revelou para ninguém. Então eu e você precisamos o quê? Estar sempre em prontidão. Sempre em prontidão. Não deixe com que o mundo esfrie o seu coração. Não deixe com que o mundo venha esfriar a chama que há dentro de você. É aquilo que nós mais batemos aqui. Quando você pergunta, pastor, qual que é a sua maior dificuldade de pastorear uma igreja? Eu já até comentei aqui com algumas pessoas. Qual a sua maior dificuldade, pastor, de pastorear uma igreja? É financeira, Rapaz, não é, tem tudo isso, mas a maior dificuldade que eu tenho é de estar sempre instigando os irmãos a estar fervorosos. De estar sempre elevando as pessoas, elevando os irmãos, elevando as pessoas, as ovelhas, a estar sempre constante, fervorosos. Porque o mundo já, todo tempo, tem inundado o coração das pessoas. O mundo está sempre com as portas escancaradas, abertas aí, abrindo os braços para abraçar todo mundo. O maior desafio é sempre estar arrebanhando, trazendo vocês para perto. É a maior dificuldade que eu tenho. De estar sempre arrebanhando, trazendo para perto, levando uma palavra uma palavra de animação, levando sempre uma palavra, elevando a pessoa, sempre trazendo mais para perto. Se a pessoa está caindo, não, vem aqui para perto de mim, não fica esmorecido, não. Venha, se anime, bora. Essa é a maior dificuldade. É o que eu coloco mais força aqui dentro dessa igreja. E eu creio que não é só comigo não, tem acontecido nas outras igrejas aí também. Entende? Quantas e quantas pessoas você conhece que estavam na igreja e hoje estão fora, que estão frios, que se esfriaram na fé?
Quantas e quantas pessoas eu e você conhecemos? Então nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. E se nós estamos vendo alguém se esmorecer, esfriar na fé, o nosso dever é sempre estar trazendo para perto, estar sempre trazendo, arrebanhando essas pessoas novamente. Porque uma brasa distante das outras brasas, ela vai esfriar, vai virar só um carvão. Mas elas precisam estar constantemente ligadas, acesas. Porque assim a gente vai se permanecer firmes, permanecer afogueados, permanecer sempre ligados, fervorosos. É por isso que eu priorizo muito a nossa sala VIP, porque ali é o momento onde que a gente está sempre em comunhão, sempre animando uns aos outros, sempre está ali. Fala assim, eu vou ajudar o pastor. Eu não vou me esfriar. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Onde que eu parei? Mateus 24. Foi isso? Mateus 25. Precisamos estar atentos. Mateus 25, 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Eu já li isso. O que então cabe a nós? Então, o que cabe a nós? Eu e você. Nesse tempo, nesse fim do tempo. O que cabe para mim e para você? Qual é a nossa parte nisso tudo que está acontecendo? Qual é a parte que cabe a mim e você a executar aqui nessa terra? A nossa parte é incansavelmente estar em movimento, trabalhando, movimentando, sempre estar levando o ID, fazendo o ID, na verdade, fazendo o ID, sempre estar trazendo pessoas para Deus. Porque é isso que Jesus deixou para a gente. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É isso que é o nosso dever. Não aconteceu o arrebatamento ainda, porque tem algo para acontecer ainda. Precisa ser batido ainda, uma meta a ser batida ainda. Que quando essa meta for batida, vai acontecer. E se quando isso vai acontecer, nós não sabemos o dia, nem a hora, nem quando vai acontecer, mas nós podemos sim acelerar o processo, nós podemos sim ajudar no aceleramento do processo, nós podemos sim ver os sinais, nós podemos sim sempre estar fazendo o ID do Senhor. Esse é o nosso dever, sempre estar trazendo pessoas para Deus, conquistando almas, resgatando famílias, resgatando pessoas, mudando histórias, levando o evangelho, pregando para as pessoas. Esse é o nosso dever aqui, enquanto Jesus não volta, esse é o nosso dever. Não é somente para encher a igreja, não é sobre isso não. Mas sim resgatar vidas, resgatar almas. Vidas importam sim. E nós não podemos deixar todo esse conhecimento só para nós precisamos transbordar. É o que mais fala aqui, o que eu mais prego aqui. Pessoal, vamos transbordar, vamos alcançar outras pessoas, vamos. Onde tem a oportunidade, sempre está ali pregando a palavra. A sua vida está pregando todo o tempo. As suas atitudes estão pregando todo o tempo. Por causa da sua atitude, por causa do seu comportamento, as pessoas vão querer conhecer Jesus. Rapaz, se mudou a vida dele, pode mudar a minha também. Se algo está acontecendo na vida dele, pode acontecer na minha também. E o que está acontecendo no mundo aí é justamente deturpando essa imagem da igreja, deturpando a imagem de Deus, deturpando a imagem dos cristãos. Se for para continuar um crente dentro da igreja daquele jeito, ele vivendo de qualquer jeito ali, olha, o que está fazendo? Bate na mulher, faz não sei o quê, fala mentira, não sei o quê. Eu prefiro não ser crente, não ir para essa igreja do que ser um crente ignorante como esse. É isso que o mundo está oferecendo para as pessoas, e as pessoas estão o quê? Agarrando isso. As pessoas estão o quê? Recebendo isso. E eu e você estamos aqui para desfazer essa mentalidade errada que foi implantada nas pessoas. Satanás, ele é muito estrategista, ele é muito inteligente. Ele usa os próprios cristãos, que se dizem cristãos, para poder afastar as pessoas. Então, eu e você temos dever, até que ele venha, até que o arrebatamento aconteça. Eu e você temos o dever de resgatar almas, de fazer o ID, de estar sempre pregando, em tempo, em fora de tempo, constantemente, o tempo todo, fazendo o ID. Transformando vidas. Ontem nós estávamos lá comendo uma maniçoba
De repente a Fabiana já começou a falar com a mãe do menino lá, já convidou para a igreja, já pegou, trocou o Instagram, já estava evangelizando. Quando a Fabiana já marca assim, já olha assim, já vai conversar com a pessoa, eu falei, eita, já vai mais um. Aí eu já fico ali, já cuidando do Ravizinho. Ontem eu estava travado, minhas costas estavam travadas, mas eu estava ali fazendo um esforço, porque eu sabia que a Fabiana ia pegar o contato, que ia de alguma forma levar Jesus até aquela pessoa. Foi dito e feito, não foi? De repente já estava trocando Instagram já foi convidada e falou que ia visitar a gente aqui. É sobre isso, incansavelmente a gente fazer isso, incansavelmente com a expectativa que o arrebatamento vai acontecer. Nós precisamos pregar o evangelho, pregar arrependimento para as pessoas. Pecado não é normal. Fazer o que quer, coisas ilícitas, não é normal, como o mundo tem pregado aí. Amém? Amém. Eita, glória a Deus. Eu só vim abrir o caminho hoje, viu? Eu sou aqui como João Batista. Irão depois de mim, vai descer a lenha. Amém?